Deus abençoe em nome de Jesus. Quem pode adorar Ele nessa noite? De pé como está, permaneça de pé nessa noite. Pastor Newton Jorge, homem de Deus, com toda a liberdade nessa noite, ministrando a palavra do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, na Epístola de São Paulo a Tito, capítulo 2. Quero aqui dar glória a Deus por essa rica oportunidade que Ele me concede em mais uma vez estar juntamente com os irmãos, cultuando e adorando ao seu nome, dessa feita nos 28 anos de Assembleia de Deus Central. Deus abençoe o pastor Adenilson, companheiro, amigo e meu pastor, por esse honroso convite. Te amo, viu? Glória a Deus. Oreis por mim, pela minha casa, para que a sua graça não nos falte. Você encontrou o texto bíblico? Acredito que, de alguma forma, o pregador e a pregadora que me antecedeu deve ter abordado sobre o tema escolhido. Mas eu achei tão forte que eu quero, independente do que já foi falado, alurdir sobre o poder da graça. Verso 11 apenas ao verso 13. Porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Podeis assentar os que podem. Esta é uma das cartas, juntamente com a carta de Paulo aos Colossenses e a Filemon, uma das mais breves, a carta de Paulo à igreja de Tito e aos cretenses. E nessa carta se destaca pelo menos 3 propósitos pelos quais Paulo vem escrever essa carta. O primeiro propósito é que Paulo escreve para encaminhar Zenas, que é o intérprete da lei, e Apolo, o eloquente evangelista, que segundo o capítulo 3, o verso 13, estão indo para Creta como portadores da carta. E esses doutores da lei e evangelista estarão debaixo da autoridade pastoral de Tito, para que ali na ilha de Creta eles fossem instruídos como deveriam exercer seu ministério entre os cretenses. A segunda razão pela qual Paulo escreve essa epístola, conforme o capítulo 3, versículo 12, é para que Tito encontrasse com ele na cidade de Nicópolis. E é muito provável que eles tenham se encontrado nesta cidade antes da chegada do inverno, uma vez que quando Paulo escreve a segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, verso 10,
principalmente fazendo um pedido para que Timóteo venha rápido antes do inverno. Ele diz que Timóteo, da prisão romana, disse a Paulo que Tito tinha ido a Dalmácia. E nós não devemos aqui deduzir que Tito abandonara o ministério e a pessoa de Paulo na prisão de Roma. Antes, ele recebe uma missão para um lugar difícil e perigoso, para lá colocar em ordem a igreja e novamente voltar para a ilha aonde ele exercia o pastorado. E Paulo escreve essa carta para dar instruções pastorais a essa igreja. Ele escreve dizendo que Tito deveria instruir a igreja dos cretenses para a promoção do espírito de santidade nas relações ministeriais, individuais, familiares e sociais. Perceba que a moralidade dos cretenses estavam longe do que deveria ser. Se você voltar no capítulo 1, versículo 12, Paulo diz que os profetas entre eles falavam mal a respeito da conduta dos cretenses. E então, temendo que esses novos convertidos retrocedessem aos seus antigos vícios, Paulo sente a necessidade de estabelecer ordem na igreja e de conduzir-se no meio desse povo que, ora, vivem segundo o que dá na telha, especialmente no estabelecimento de ordem, a fim de que os falsos mestres não tomassem a igreja de assalto. A tradição da igreja diz que Tito, ele teria se tornado o primeiro bispo da igreja de Creta, permanecendo solteiro e pastoreando essa igreja até os seus 94 anos de idade, quando partiu para a glória. Então, política e geograficamente, ele escreve para uma igreja que está em uma ilha, exposta às influências europeias ao norte, ao Egito, Líbia e Cirene ao sul, e que se achava situada em um porto favorável. Era uma das maiores, posso dizer, cadeia de ilhas que servia de uma série de conveniente de trampolins para o tráfico de pessoas e de comércio que se fazia entre a Grécia e a Ásia Menor. Os portos de Creta eram muito importantes aos navios que estavam trafegando, atravessando o mar Mediterrâneo, especialmente em tempos ruins. A última viagem de Paulo, descrita no livro de Atos, no capítulo 27, quando percebe que a voragem do mar iria trazer grandes dificuldades, eles param em Creta, para que ali pudesse estabelecer um novo rumo. A ilha de Creta, além de ser conhecida na antiguidade, ela é mencionada no Velho Testamento como terra dos filisteus. Quando você observar o nome Caftor, no Velho Testamento está falando dessa localidade, uma localidade entre Ásia, África e Europa. Era tão importante que a expressão que nós utilizamos hoje, religiosa, para sincretismo, vem dos cretenses. Eles eram em uma ilha com muitas cidades, que tinha muitos cultos diferentes, muitas religiões diferentes, filosofias de vida diferentes, linhas de pensamentos diferentes. Todavia, quando armava-se uma guerra contra Creta, todos eles se reuniam, e era o chamado de sincretense, ou da onde partiu o sincretismo, uma unidade que os tornava imponentes e difíceis de serem destruídos. Então, quando nós pensamos
em arrolamento de religiões que se misturam e que nós damos nome de sincretismo, lembre que essa expressão vem dos cretenses. Essa carta, ela contém orientação pastoral, por isso é chamada carta pastoral. Um pastor ancião em São Paulo, ao seu filho na fé Tito, e a grande ênfase da carta é a doutrina e a prática, a teologia e a piedade, a ortodoxia e a ortopraxia, ou seja, o ensino e o dever nas dimensões da igreja, da família e do mundo. Pouco se prega sobre esta carta. Apesar de Timóteo ser uma carta pastoral, ela é mais mencionada do que Tito, porque Tito traz verdades como espelho que nós não queremos olhar e não queremos enxergar, porque essa carta de todas que Paulo escreve é a que mais confronta e é a que mais mexe com a nossa realidade, principalmente porque uma das grandes e absoluta verdade dessa carta é sobre a ortodoxia morta que promove o mundanismo. E essa carta, ela é tão contemporânea devido ao sincretismo religioso que nós vivemos hoje, porque ela também vai abordar já naquela época a busca por uma teologia liberal. Hoje ela é tão importante por causa do que vai entrando em meios aos arreais pentecostais da nova teologia progressista e as suas pastas ideológicas, a falta de piedade e por causa da pior de todos os males que sacode a igreja de hoje, que é, com toda certeza, essa mistura, onde já não sabemos quem é quem, o que se adora, onde adora e por que adora. Mas Jesus está passando em revista o seu exército nesses últimos dias. E da igreja ele está separando a noiva que vai ser arrebatada para encontrar com ele. Ela é necessária de ser pregada nos altares, e eu não vou aqui fazer curva. Primeiro, por causa da decadência ministerial, a decadência no que tange a pastores. Há muitos homens de Deus perdidos e outros confusos no ministério. Alguns cansados da obra, outros cansados na obra. E certa pesquisa feita nesse país se constatou que as 3 classes mais desacreditadas da nação são os políticos, as polícias ou os policiais e os pastores. A crise espiritual da igreja se reflete a crise espiritual de seus líderes, porque a igreja é um reflexo de sua liderança. Se a vida do líder é a vida da igreja, os pecados do líder são os mestres dos pecados. Isso porque uma das principais competências da liderança é influenciar. Por isso, nem um líder é neutro. Não venha me dizer aquela cantiga, não olhe para mim, olhe para Cristo. Isso é balela. Se você é chamado por Deus, você tem que refletir Cristo na vida, e eu tenho que enxergar Cristo em você. Ou você influencia para o bem, ou você influencia para o mal. Todo líder tem como dizer, como Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. A carta é necessária por causa da decadência da igreja. Essa carta pastoral, ela traz princípios práticos que orientam a igreja acerca do modo correto de se proceder diante dos perigos externos e dos conflitos internos. A igreja evangélica brasileira, ela cresce hoje espontaneamente.
E alguns dizem que daqui a alguns anos nós seremos 60% de toda a totalidade no Brasil de evangélico, 65%. Isso me causa medo, isso não me causa alegria, porque se a igreja continuar indo do jeito que está, nós vamos ter um grande arraso, porque nós temos um número grande de templos e de crentes na cidade, mas que não causam efeito algum, que não causa mudança alguma, que não causa transformação alguma. Aliás, os escândalos só aumentam a fileira. Parece que o evangelho tornou-se um mercado, aonde nós entramos apenas para pegar o que nós merecemos, quando a Bíblia diz que não merecemos nada. Evangelho não é mercado e nem balcão de mercadoria. Evangelho tem deveres, tem mandamento e tem princípios a serem obedecidos. A igreja brasileira cresce em extensão, mas não em profundidade. Ainda somos analfabetos de Bíblia. Essa geração é a geração que menos conhece das Escrituras, mas eu creio que o avivamento que está chegando aí vai trazer de volta para a palavra. A outra realidade, porque essa carta é tão necessária, é por causa da decadência de santidade. Como eu já disse, a igreja tem número, mas não tem credibilidade. Ela tem desempenho, mas não tem piedade. Há igrejas que pregam uma sã doutrina, mas não a vivem. Tem doutrina correta, mas vida errada. E quando eu estou falando de doutrina, presta atenção, não estou falando de uso e costume. Eu estou falando do que norteia a vida cristã. Aquilo que nós cremos como regra de fé e prática. A igreja se dizem bíblicas, mas são mundanas. Precisam de uma boa teologia e de uma vida santa. Nós estamos vivendo uma avassaladora influência da pós-modernidade, com seus subjetivos, com seu pluralismo, em que as pessoas têm aversão pela verdade, rejeitam a concepção e até mesmo possibilidade de existir verdades absolutas, querem relativizar tudo, mudar as Escrituras ao seu próprio bel prazer, para que possam ser enxertados em seus pecados no reino. Só que o reino de Deus não aceita bagagem, o reino de Deus não aceita lixo. Você vem como está e o oleiro vai transformar você num vaso novo. Por isso que uma vez que os novos convertidos da ilha de Creta vinham do paganismo, a igreja nascente estava enfrentando dificuldade externa e interna. E depois da partida de São Paulo, o diabo se esforçou não só para derrotar o governo da igreja, mas também para corromper a sua doutrina. Por isso Paulo vai deixar Tito em Creta, para colocar as coisas em ordem nas igrejas, para constituir presbíteros em várias cidades da ilha. Tito aqui é um solucionador de problema, não causador. Ele é enviado por Paulo porque Paulo sabia, Deus vai usá-lo poderosamente e portentosamente. Se você observar, depois de Paulo expor nessa epístola o dever dos crentes em Cristo Jesus, ele vai oferecer sustentação doutrinária. É o contrário de todas as outras epístolas. Primeiro, Paulo dá sustentação doutrinária e depois ele oferece os deveres à prática. Aqui é o contrário. O capítulo 2, versículo 11 a 15, Paulo vai declarar nesses 5 versículos o fundamento teológico do conselho que ele acabou de dar. Ele reportará
falar sobre a graça de Deus, o fundamento de uma vida santa. Então, como guisa de introdução, deixe-me esclarecer antes de começar algo nesse texto. Primeiro, quando nós abordamos sobre graça, às vezes confundimos com misericórdia. Graça é uma coisa, misericórdia é outra coisa. Apesar de serem irmãs gêmeas, misericórdia e graça, que são os atributos máximos do amor, são diferentes. Misericórdia é quando Deus não nos dá o mal que merecemos. Graça é quando Deus nos concede o bem que nós não merecemos. Entenda que no Novo Testamento, a palavra para expressar gratidão, os gregos vão usar graça. A palavra para indicar presente, eles vão indicar graça. A palavra para o bom nome, eles vão dizer graça. A palavra que dá identificação a alguém, graça. Mas a palavra para um bem não merecido, que compete a nós e Paulo aplicar a salvação, ele vai dizer graça. Um tesouro dado que não merecemos. Quando nós olhamos a expressão no hebraico, no Antigo Testamento, a graça não é sinônimo de presente imerecível. A graça para o judeu, no quesito do Velho Testamento, é algo que guarda, é algo que protege, é algo que nos cerca. Oh, glória a Jesus! Então Paulo, quando está escrevendo sobre a visão grega de graça, fazendo aplicação à salvação, ele não está colocando de lado o que o judeu pensa, porque Paulo também é judeu. E então ele que aprendeu na escola judaica, na escola dos talmidinhos, junto aos pés de Gamaliel, ele sabe o que está dizendo. Para Paulo, a expressão graça aqui é um favor que não merecemos, mas nós recebemos, e esse favor nos mantém guardado nele. Eu vou desenhar para você. Paulo está dizendo, você não merece, mas ele te presenciou com a salvação, e ele te mantém salvo. A não ser que você queira sair e se perder em suas escolhas, enquanto você se mantiver em Cristo, não tem capeta e nem pecado que te roube das mãos dele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus. Agora veja que Paulo, ele não está pretendendo que nós compreendemos graça aqui como uma palavra a ser definida, porque qualquer teólogo irá definir a palavra. Não é isso que Paulo está dizendo. Antes ele diz, porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens. Observe que Paulo está pretendendo definir a personalidade e não a palavra. Ele pretende definir quem personifica a graça. Então, para Paulo aqui, a graça é uma pessoa. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Observe a expressão manifestar. Manifestar aqui no grego, epifaneia. Veio à luz, irrompeu, tornou-se visível, apareceu. E a palavra epifaneia realmente significa aparecer de repente e de forma visível. Então, quando ele diz que a graça de Deus se manifestou, no grego clássico, essa palavra manifestou, epifaneia, ela é usada em relação à alvorada.
ao amanhecer, quando o sol transpõe a linha do horizonte e se torna visível. Agora, me ajuda a pregar. Eu não vou fazer muito isso, que eu também não gosto. Mas para aqueles que estão quase dormindo, não dormir. Diga para ele aí, diga: o sol apareceu. Diga: isso não quer dizer que ele já não existia. Diga: apareceu para se revelar, mas já existia. Diga: já existia. Diga: quando ele está dizendo que a graça se manifestou, não está dizendo que Deus criou a graça na cruz, nem que Deus criou a graça. Está dizendo que ela já existia desde a eternidade. Quando Deus plantou o homem no jardim do Éden, ele sabia que aquele infeliz ia causar uma rebeldia no coração por ouvir a Eva, que ouviu a serpente, o diabo, e então se desviaria do propósito e mancharia toda a humanidade. Deus sabia. Deus não é pego de surpresa, porque Deus é onisciente e é presciente. Ele conhece todas as coisas e as conhece antecipadamente. É por isso que a Bíblia diz, aleluia, que no livro do Eterno ele já escrevia a meu respeito. Oh, glória a Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer. Esse dia já estava escrito na cartilha do céu, aonde ele ia dizer: o diabo não me pegou de surpresa, o pecado não me pegou de surpresa, porque antes de eu gerar todas as coisas, eu criei a graça na eternidade para dar uma segunda oportunidade para o homem. Por isso que Jeová é chamado de o Deus de toda graça. Mas ela se torna visível através de Senhor Jesus, que se entregou por nós. Me ajuda a pregar de novo. Diga: não foi a cruz que produziu a graça, mas a graça que produziu a cruz. Então, se você quer resumir a graça, você tem que resumi-la no nome, você tem que resumi-la na pessoa, e você tem que resumi-la na obra de Cristo Jesus. Então, quando Paulo fala da manifestação da graça, ele está falando da encarnação do Verbo. Quando ele disse a graça se manifestou, ele estava dizendo já existia, mas ainda não brilhava. Já existia, mas guardada para aparecer no tempo certo. Já existia, mas não debaixo da lei, porque a lei não tem graça, a lei só condena, a lei não tem presente, a lei tira o que Deus deu. Mas como o fim da lei é Cristo, Paulo diz: na dispensação do século, Deus enviou Jesus, a graça. E João vai escrever no capítulo 1: e vimos a sua glória. E a expressão ali é cheio de graça e de verdade. Olha para esse crente e diga: graça já existia, mas quando o Verbo resolveu encarnar, por que você acha que o diabo ficou irado? A ponto de usar o Herodes para perseguir e matar.
depois a ponto de querer enganar os 3 servos de Deus para dizer: diga onde que ele está, e eu também vou lá adorar e entregar presente. Aí Jesus disse: eu vou guardá-lo, porque ele carrega o presente que vai ser dado. Aí Deus diz: José, Maria, bora para o Egito. E fica lá o tempo necessário. Aí depois ele é devolvido para Israel. E a Bíblia diz: ele crescia cheio de graça. Aos 12 anos a graça estava ensinando. E alguém dizia: de onde surgiu essa sabedoria, menina? Quem te ensinou? Não diz o texto, mas ele podia dizer: a graça. Porque Paulo disse: a graça ensina. Ela é educadora. Labarai de queimar-se revaios. Não quer dizer que ela não existia. Quer dizer que ela foi revelada na pessoa de Jesus. Então, quando ele diz: a graça se revelou, a graça se manifestou, a graça se mostrou, está dizendo de um evento histórico. O evento da encarnação do Verbo. Quem é que pode explicar isso? Qual o teólogo que define isso? Como Deus, sendo Deus, em Jesus não usou por usurpação o ser semelhante, mas esvazia a si mesmo da glória de Deus, porque o corpo terrestre não suporta a glória celeste. Então ele deixa a essência da glória, mas não deixa os atributos de Deus. Ele diz: tudo bem, a glória eu não posso carregar, porque o corpo carne não aguenta. Então eu vou me esvaziar dela. Mas eu não abro mão de onisciência, onipotência, onipresença. Por isso que ele lia a carta sem abrir o envelope. As pessoas estavam pensando, ele dizia: por que arrazoais em vosso coração? Quando diziam: ele não paga o imposto das dracmas, Pedro dizia: paga. Aí entra dentro da casa, é Jesus quem vai tomar a palavra. Ele não está lá fora ouvindo nada, ele está dentro de casa, mas Pedro entra e ele vai dizer: o que diz os homens, Pedro? Quem deve pagar o imposto das dracmas, os filhos ou os não filhos? Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar. O primeiro peixe que subir, abre a boca dele, tu vai encontrar um estáter. Paga a tua conta e a minha. Olha para esse crente e diga: Jesus veio e habitou na carne, mas os atributos estavam com ele. Diga: por isso ele é 100% homem e 100% Deus. Aleluia! Deixa eu definir isso. Como homem é filho de Maria e não tem pai, como Deus é filho de Jeová e não tem mãe. Como homem, ele sente cansaço e encosta a cabeça no barco para dormir. Como Deus, ele diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu dou alívio. Como homem, ele tem sede e diz à samaritana: dai-me de beber. Como Deus, no
último dia da festa, ele se levanta e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Como um homem, ele dorme. Como Deus é o guarda que não dorme. Como homem, ele tomou sobre si as nossas dores e foi enfermado. Como Deus, ele curou todas as nossas feridas por causa das suas chagas. Como o homem é o servo, como Deus é o Senhor. Como o homem a morte o vence, como Deus ele venceu a morte. Como o homem, ele desceu de cima e habitou embaixo. Como Deus, ele subiu de baixo e habita em cima. Oh, glória! Paulo diz que a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Todos os homens. E aqui não é universalismo, é todos os homens que creem. Ela se manifestou salvadora. Agora entenda, quando Jesus dá o último brado, está feito, está consumado, tetelestai, está pago, está quitado. A Bíblia diz, a carta contrária, que era como uma cédula. Sabe o que é isso? É aquilo que você deve e fica aqui diante de você. A Bíblia diz, ele a cravou na cruz. E a primeira coisa que ele faz é despojar os principados e as potestades, triunfando na cruz. Eu não sei porque os crentes ficam apavorados, pelo menos alguns, apavorados com demônios. Minha Bíblia diz, ele triunfou sobre os principados e as potestades, expondo-os publicamente. Sabe o que é expor publicamente? É uma expressão que Paulo utiliza para dar credibilidade ao que Cristo fez, utilizada pelos romanos. Quando um general de Roma conquistava um império ou uma guerra, ele amarrava os seus algozes em uma fila indiana no pescoço, um após o outro, e esses entravam em Roma. Por isso que ele vai falar, uns tinham cheiro de morte, porque iam morrer, outros tinham cheiro de vida. E aí ele vai falar do cheiro de Cristo, que é cheiro de vida. Eles entravam amarrados, desnudos, sem armas. Na frente ia o general vencedor. Atrás os despojos da guerra, o que ele tomou do seu adversário. E por fim os adversários que vinham atrás amarrados e desnudos. Entrando em Roma com a cabeça baixa, enquanto a pretória marchava, aqueles diziam de cabeça baixa, derrotados, 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 derrotados. Jesus usa isso nos evangelhos dizendo que o gigante só é maior ou grita ferozmente enquanto não há um gigante maior do que ele. Quando aparece um gigante maior do que ele, ele amarra-o e toma-lhe os bens. Jesus estava dizendo, agora não, mas daqui a pouco, quando eu for levantado naquele madeiro, oh glória a Jesus,
Oh, glória a Deus. Eu vim aqui essa noite debaixo da unção profetizar que não tem grilhão, que não tem amarra, que não tem cadeias que possa te segurar quando a graça de Deus se revela a você, porque Deus quebrou na cruz do Calvário toda a força do valente, amarrou e declarou vencido. Glória a Jesus. E em breve Cristo esmagará a cabeça da serpente debaixo dos vossos pés. Então todo aspecto da salvação é baseado na graça. Se você está falando de eleição no passado eterno, ou se você está falando de glorificação no futuro eterno, ou tudo mais, justificação, regeneração, conversão, eleição, redenção, santificação, tudo é graça. Ou seja, há um pacote enorme, como presente de Deus, favor imerecível para pecadores maus e indignos, pelos quais Ele livra do pecado e de sua penalidade. Olha para esse crente e diga: você já abriu o pacote? Já desfrutou disso? Já abraçou isso? Então diga para ele: você já abriu ele todo? Ou abriu só a metade? Porque a graça inclui todo o pacote. E a Bíblia diz: tem bênção, escritura aos Hebreus, bênção pertencente à salvação, graça, aleluia. Então no pacote da salvação tem a bênção do batismo com o Espírito Santo. No pacote da salvação tem a bênção da cura divina. No pacote da salvação tem a bênção do ministério. No pacote da salvação tem a bênção dos dons espirituais. No pacote da salvação tem a bênção do fruto do Espírito. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas a bênção da graça não está atrelada a te abençoar pela metade, mas te abençoar na plenitude, na plenitude, na plenitude da graça que há em Cristo Jesus. Concernente ao passado, a graça passou uma espécie de borracha. Jeremias diz que aqueles que se esquecem de Deus terão seus pecados escritos na terra. Isso me faz lembrar por que Jesus está ensinando, e alguém traz uma mulher em adultério, joga ela no meio, diz: a lei manda apedrejá-la, o que dizes? E o texto diz: e Jesus, inclinando-se, escreve na terra. Eles insistem na condenação da senhora, e Jesus se levanta e diz: quem não tiver pecado entre vós, seja o primeiro a tirar a pedra. Do mais velho ao mais novo, do maior ao menor, todos saem. A mulher fica só com Jesus. O que para de escrever e olha para ela e diz: cadê os teus acusadores? Ela diz: não tem ninguém, só sobrou eu e o Senhor. Jesus diz: então vá em paz, porque nem eu te condeno, não peques mais. Por que Jesus faz isso? Por causa da alusão de Jeremias. A lei é essa sentença que escreve os nossos pecados na terra. Mas quando há arrependimento, a graça é o vento que vem soprando e limpando tudo. Por isso, no dia em que eu creio em Cristo e levanto as minhas mãos e o recebo como meu Salvador, acontece o primeiro presente da graça, chamado justificação e regeneração, que é o mesmo que novo nascimento. Diante de Deus, uma ordem judicial: o meu sangue o limpa e o purifica, não existe mais condenação sobre ele. E então o Espírito Santo me faz tornar-me uma nova criatura.
e eu me torno novo de fato e de verdade, e o passado já passou, e agora tudo se fez novo. Agora olha para esse crente e diga: mas o texto não diz apenas isso. Olha o texto. A graça de Deus apareceu e trouxe salvação, passado, a todos os homens, os que creem, vírgula, a mesma graça. Agora ensina-os, a mesma graça agora instrui-os a renunciar toda a impiedade, todas as paixões mundanas, de maneira que vivam sensato, justo e piedoso. Olha para esse crente e diga: isso está falando de presente. Salvação não é apenas algo que afeta uma mudança em nosso futuro eterno. A salvação é uma mudança que afeta o nosso presente. Se você foi salvo e não houve uma ruptura decisiva contra o poder do pecado, alguma coisa está errado nessa sua salvação. Por isso ele diz aqui que ela nos ensina a renunciar. Ou seja, o milagre do novo nascimento acontece uma vez para sempre. Não é gradativo, ninguém nasce gradativamente. Todavia, é um ato imediato. O milagre do Espírito operado no meu espírito. Porém, santificação é algo gradativo. O que ele está dizendo é: acabou de nascer a criança, agora a graça vai ensinar como anda. Então o evangelho é: vinde como estáis para ser mudado. Vinde como estáis para ser transformado. Vinde como estáis, mas não vai ficar como está. Veio ladrão, vai mudar. Veio prostituta, vai mudar. Veio afeminado, vai mudar. Veio cheio de gíria, vai mudar. Veio pombagira, vai mudar. Veio cheio de confusão, vai mudar. Eu não entendo essa graça de hoje. A graça que não muda o cabra. A graça que veio, encheu ele de salvação e ele continua falando gira igual um malandro. A graça que veio, transformou ele e ele anda feito gibi, todo tatuado e se tatuando, parecendo que é de uma máfia. A graça que veio sobre ele e transformou, e ele anda mostrando a sua carne como se estivesse no mercado para quem quer comprar barato. Oh meu Deus, a graça revela que eu sou templo e tudo em mim tem que glorificar e bendizer a Deus. A graça muda a linguagem, a maneira de se portar, a maneira de viver. Ah, mas eu estou numa cultura brasileira. A graça revela uma cultura do reino, uma cultura do reino. Deixa eu correr aqui. Mas Paulo não diz apenas o poder para salvar. Ele diz que a graça tem poder para ensinar a viver. A graça ensina, a graça educa, está no texto. Vocês podiam ter escolhido outro. Ou seja, a nova vida recebida de Deus por meio do novo nascimento precisa ser ensinada. O termo aqui é como instruir uma criança. Por isso o verbo aqui é paideia. Paideia, treinar uma criança.
Da onde vem a expressão portuguesa pedagogia. Instrutor, professor, tutor. Olha para esse crente e diga: deixa a graça te ensinar, meu filho. Não, diga para ele, diga: deixa a graça te ensinar, meu filho. Diga: você aceitou Jesus, você se matriculou na escola da graça. Ela vai te treinar, te educar e te disciplinar. Oh, glória a Jesus. Alamande rebaracia. Eu estou falando algo que aconteceu comigo. Eu aceitei Jesus, vim lá de fora, irmão. Não nasci num berço evangélico igual a minha esposa e a minha filha. Eu vim do mundão, cariocão, morro, tráfico, gíria, que de 10 palavras, os crentes da igreja, quando o crente só entendia uma. Quando entendia, as minhas orações era só Deus para entender, mas ninguém. Glória a Jesus que Ele entende todos os idiomas. Mas um dia eu estava aqui, ó, minha Bíblia, que era uma Bíblia de detetive, bem pequenininha, que era para ninguém descobrir que eu carregava. Era novo convertido, tinha vergonha ainda. Aí botei aqui debaixo da blusa aqui, ó, aquele andar de urubu cansado, de malandro. Malandro anda igual urubu cansado, já viu? Aquela ginga toda. Aí eu estava indo para a igreja. Do outro lado ia passando uma rapaziada para o baile. O céu resolveu me visitar. Eu ouvi o céu dizer para mim: qual a diferença entre você e eles? Aí eu disse: eu carrego Bíblia. Ele falou assim: mas está escondida. Falei: mamãe, eu sou crente. Eles não sabem que você é crente. O céu me disse: tu fala igual eles, tu anda como eles, tu ainda gosta das mesmas coisas que eles. O que mudou em você? Aí eu cheguei na igreja, olhei para o pastor Nilson Fanini, lá em Niterói, e disse assim: irmão, aconteceu um bagulho diferente aí no caminhada. Ele falou: o que foi? Eu falei: pô, estou vindo para cá, eu ouvi um negócio aqui dentro, assim, qual é que é isso aí? O pastor falou: senta aqui, meu filho. Isso chama-se confrontação do Espírito. Se você quer andar conforme o reino tem uma lista para você de mudanças. Por isso Paulo vai expor aqui uma tríade que normatiza o viver. Verso 12, diz que a graça me ensina a viver de uma maneira sensata. E sensatez aqui é autocontrole, sobriedade, prudência, disciplina, temperança, refreado. Ele está dizendo equilíbrio adequado. Porque autocontrole significa isso: equilíbrio adequado, prioridades espirituais e escolhas sábias. É a determinação de reprimir sentimento. Não vou fazer. Vou morder a língua, mas não falo. Meu Deus do céu. Ai, que cobiça, sangue de Jesus. Vou olhar para o outro lado. Reprimir sentimentos. É bom, a carne gosta, mas por causa do reino, freio na carne. Não, eu não quero e não posso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Olha para essa pessoa e diga: uma pessoa sensata, que vive de maneira prudente, ele é monarca de si mesmo. Diga: e o monarca de si mesmo
é Rei dos homens. Tu não está com fome? Transforma essas pedras em pães. A fome existe, mas eu não quero. Olha os reinos deste mundo, o poder, toda a alma humana deseja isso. É bom, mas também não quero. Se você prostrar e me adorar, eu te dou tudo. Também não. Jesus está ensinando autocontrole. Eu não troco o precioso por um prato de lentilha. Mas ele diz que a graça me ensina a viver retamente, que é o mesmo que justo. E a expressão justo aqui significa que eu obedeça a um padrão divino do que é certo. Significa que você é moralmente íntegro, honesto, correto em seu caráter e conduta. Sabe o que significa integridade? Significa aquele que faz o que é certo mesmo quando ninguém está vendo. Está dando sopa aqui? Não, sou crente. Vamos ali para a balada, aliás. Depois para o motel, não tem ninguém vendo. Jeová anda comigo. Ele me vê. Olha para esse crente e diga: convida o Espírito Santo para ser seu companheiro de jornada. E você vai ser envergonhado todas as vezes que a carne desejar alguma coisa. Presta atenção, irmão, eu não estou falando do que eu não vivo, não. Aqui não tem auréola nem asa. Tem dia que essa cabeça aqui passa cada coisa que eu falo: sangue de Jesus te repreenda. De onde saiu isso? Eu vou dizer uma verdade. Se não fosse a graça que sustenta e que mantém salvo, não estava aqui não. Já tinha metido o pé faz tempo. Porque as propostas que surgem, aí quando aparece, eu penso nas ruas de ouro, no mar de cristal, na coroa, no novo nome, na eternidade com Ele. Eu digo: não vale a pena. Mas Paulo diz que a graça me ensina a viver piedosamente. A palavra aqui é eusébia, que diz respeito a Deus, é expressão religiosa. Ou seja, a graça torna você uma pessoa reverente. Piedade tem a ver com adoração, com respeito. É o que falta hoje a essa geração, que não respeita, que não honra a Deus como deve ser honrado. Não me venha falar, você que fica olhando TikTok, com gente fazendo piada de línguas estranhas e dons espirituais, que você honra a Deus, que é mentira. Os judeus levam o nome de Deus e a pessoa de Deus tão a sério que nem o nome eles dizem. Eles falam Hashem, o nome. E a gente tem Deus como nosso amiguinho. Se você entrar na presença de Deus e conhecê-lo, você vai ter uma reverência tão santa e uma inclinação tão prostrada que o seu sentimento é como de Isaías: eu vou morrer. Você faz isso porque você não conhece a Deus, porque você nunca teve uma experiência
tremenda com Ele. Você tem uns arrepios e acha que isso é tudo. Seu coração queima e você sente uma alegria sobrenatural e você acha que isso é o oceano. Isso é só uma lagoa, meu amigo. O dia que você encontrar com a glória Kavod. Você sabe o que é glória Kavod? O que nós desfrutamos é glória Shekinah, é glória da realeza, que tem tudo com a graça. Que é a única glória que a gente consegue sentir e usufruir. Na realidade, a glória Kavod, ela descia na visitação da virada do dia. Por quê? Porque havia um ambiente. A palavra Éden, Edim, no hebraico, não é geografia. Éden não é nome do jardim, pelo amor de Deus, abra a tua cabeça. A expressão Éden, no Éden de Deus, tem a ver com presença, com ambiente, não tem a ver com geografia. O homem não perdeu a geografia, o homem perdeu foi o ambiente. Por isso que ele pegou e está destituído da glória de Deus. Mas outro dia eu volto para explicar isso. Havia um ambiente. A primeira vez que Deus manifestou a glória Kavod foi no jardim do Éden. A segunda vez foi quando Moisés estabeleceu o tabernáculo. Eu estou terminando. E quando ele estabeleceu o tabernáculo, Deus baixou. Saiu da montanha que fumegava e causava medo a ponto do povo dizer assim: vai lá, Moisés, nós não vamos não. Aí Deus sai da montanha, entra no tabernáculo e a Bíblia diz: ninguém que estava lá conseguia ficar em pé. A terceira vez que Deus se revela foi quando ele resolve mandar Moisés fazer uma tenda. E Deus descia na tenda. E Moisés saiu, o rosto estava brilhando. A outra vez foi quando Salomão estabeleceu o templo. E a glória desceu no meio do fogo do altar e foi para dentro do Santo do Santo, a ponto dos levitas que ministravam e carregavam a arca caírem e não suportar o peso da glória. Essa glória estava sobre Jesus. Ela estava tão forte sobre Jesus que quando Judas trouxe, lembra? Os guardas. E os guardas perguntaram: quem é Jesus o Nazareno? Ele disse: eu o sou. E a Bíblia diz que os guardas caíram. Aí levantaram o trêmulo, disseram de novo: quem é Jesus o Nazareno? Ele disse: eu o sou. E aí na terceira vez não perguntou, o Judas foi e beijou, dizendo: é esse aqui. Olha para esse crente e diga: a glória Kavod, a glória pesada, ela só desce e só chega aonde tem altar. Diga: se não tem altar, ela vem, olha o ambiente, visita e vai embora, porque não tem altar. E a gente fica só com um reflexo de que ele passou por ali. Agora quando tem altar, ela vem, estaciona e faz morada. E é bíblico, Paulo disse que a glória do Velho Testamento era fictícia, era passageira, mas agora nós carregamos essa glória por causa da graça. Termino. Paulo vai terminar essa base sólida do que já falou, dizendo que o poder da graça nos dá aptidão, oh glória, para esperar a vinda de Cristo.
E aqui tem duas expressões que precisam ser faladas para a gente fechar aqui. Ele diz: nossa bendita esperança, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória. Todas as vezes que essa palavra esperança está nas epístolas de Paulo e de Pedro, ela está relacionada à segunda vinda de Jesus no que tange a arrebatamento. Primeiro ele diz bendita esperança, arrebatamento. Depois ele diz aparição pessoal, manifestação da glória. Por isso a esperança aqui é o mesmo que expectativa. Sendo o mesmo que expectativa, ela tem a ver com harpazo. Harpazo, que significa dominar por força, tomar por força, carregar ou arrebatar para longe. Ela traz um domínio semântico da ideia de súbito, de uma ação repentina. Por isso, expectativa aqui se aplica à doutrina da iminência. Você já ouviu sobre a doutrina da iminência? Nunca. Todas as vezes que Jesus fala em relação a arrebatamento, ele aplica a iminência. Ele diz: quanto ao dia e hora, ninguém sabe. Assim como sai e vai para o ocidente, assim será. Será como um ladrão que chega de noite. Iminência. Não precisa de um tempo. E nem de sinais. É algo que pega de súbito. Por isso, harpazo. E a expressão aqui, expectativa, aguardar. A bendita esperança, aguardar, expectativa, tem um caráter de urgência. Rápido, repentino. Olha para esse crente e diga: fique em paz. O pastor não vai pregar escatologia. O que ele está dizendo é que a graça que te salva, ela te acompanha na santificação e vai te entregar glorificado. Aí ele diz: cuidado, não há uma pressão cuidado aqui, mas podia colocar. Porque quando ele fala aguardar a bendita esperança, ele está dizendo: crie expectativa, porque o noivo está chegando. E observe que bendita esperança, arrebatamento, é precedido por manifestação pessoal. E a expressão aqui, manifestação, é o mesmo lá de trás, epifaneia, aparição, resplendor, a visibilidade do retorno, todo olho o verá. Mas para todo olho o ver, primeiro ele volta para buscar a igreja secretamente. Queira você acreditar ou não, não estou preocupado. Eu estou aguardando. Fique em pé, por gentileza. Olha para esse crente e diga: português. Diga: o verso 13 diz literalmente a expressão aguardando. Sabe o que significa isso? Aguardando, esperar. Aqui está no gerúndio. Quem já estudou gerúndio aí? Vocês nunca estudaram gerúndio? Gerúndio, aqui é presente contínuo. Aguardando hoje, amanhã, depois. Por isso a expressão aguardando traz expectativa. Porque aqui traz a ideia de ansiedade. Estou ansioso.
traz a ideia de antecipação, ele virá antes de manifestar-se. Traz a ideia de saudade. Cara, quando eu vi isso aqui no original, eu falei, uau, uau, aguardando aqui, traz a ideia de saudade. Aí eu disse para minha alma, como alguém pode ter saudade de um lugar que nunca foi? Olha para esse crente e diga, quando a graça te envolve, ela promove esse sentimento de expectativa, saudade do céu. Agora olha para ele e diga, como é que você pode ter saudade de um lugar que nunca foi? Agora responda para ele e diga, porque a minha origem é lá. Vamos fechar assim, ó. Capítulo 1 de Apocalipse. Eu te amei. Capítulo 1 de Apocalipse, Jesus vai falar das coisas que são. As coisas que são. E as coisas que são é a sua glorificação como Deus. Capítulo 2, capítulo 3, ele vai falar das coisas que estão acontecendo. Que é a situação da igreja. Capítulo 4, 5, 6 em diante, as coisas que hão de acontecer depois dessas. Olha para esse crente e diga, a igreja aparece em Apocalipse 1 e 2 e 3. Diga, no capítulo 4 ela desaparece. Onde a igreja está no capítulo 4? Você vai ler que há um trono, um arco ao redor do trono, não é arco-íris, é um arco, com cores que falam da aliança e da graça. É um arco que envolve o trono. Aí você vai ver seres espirituais como aqueles de Ezequiel. E você vai ver diante do trono 24 anciãos, com vestes brancas, veste de justiça, glorificação, coroa na cabeça. Olha para esse crente e diga, anjo não veste de justiça, porque não receberam perdão da justificação. Diga, os 24 é a igreja do Velho Testamento e a igreja do Novo, dos patriarcas e dos apóstolos. Capítulo 5, o Cordeiro se revela. E quem é que revela o Cordeiro para João? Um dos 24 que conhece o Cordeiro, foi perdoado pelo Cordeiro. É um dos 24, é da igreja que diz, ei João, João, para de chorar. Eu conheço alguém que é capaz de abrir o livro e desatar os 7 selos. Capítulo 5, eles se inclinam e rendem a sua coroa. Capítulo 6 começa a grande tribulação, a igreja não está na terra. Capítulo 7, sobe uma turma para o céu. E João diz, quem é esses que apareceram aqui vestidos de branco? Um dos anciãos, a igreja que já está lá, vai dizer, esses são aqueles que não ficaram firmes, foram atribulados, não acreditaram que ele viria, viveram uma vida terrível, mas por causa do testemunho e do sangue, conseguiram chegar aqui. Estão chegando da grande tribulação. Capítulo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A igreja desapareceu. Capítulo 19 já não é mais a noiva. Agora é a esposa que está ataviada nas bodas do Cordeiro.
parte do capítulo 19 abaixo, há um comando e uma palavra de ordem para estabelecer sobre o caos. Jesus com um cavalo branco, e sobre ele está assentado. Na sua boca sai uma espada nua, afiada. Na sua sobrepeles, não é na coxa. Jesus não é tatuado, é sobrepeles, não é sobre a pele. Sobrepeles é o tecido do linho fino que o sacerdote usa. Sobrepeles, no seu short sacerdotal, escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E a Bíblia diz: com os seus anjos e com a esposa, que tem coroa na cabeça, vestes brancas, e que virá para reinar e estabelecer o seu reino milenial na terra. Isso é graça. Graça que salva, graça que limpa mediante a santificação do Espírito e da palavra, e educa na maneira de viver, e graça que me conserva salvo para o toque da trombeta, aleluia, e a manifestação e glória de Cristo Jesus. Você pode olhar à sua direita ou esquerda aí, dá uma olhadinha assim, soslaio, aquele olhar com quem não quer nada. Dá uma olhada aí, identifica aí se essa pessoa que está do lado já foi banhado na graça, ou se ela ainda vive uma vida sem graça. Dá uma olhadinha, olhou? Que é fácil a gente reconhecer quem vive debaixo da graça. É ou não é? Olhe para cá. Jesus te ama. E você veio aqui por causa da graça. O maior presente de Deus já foi dado, que é a pessoa de Jesus. Agora você que dará a resposta a isso, positiva ou negativa, se o aceita ou se o rejeita, se o abraça ou se o despreza. A graça continua sendo ofertada e oferecida a todos os homens. Eu só quero orar com você. Lá na nossa igreja a gente diz: tudo começa com uma oração. E eu quero orar com você. Você que se afastou da graça, deixou de beber da água da vida para beber do chá da morte no boteco do cão, mas veio porque está com saudade. Porque não é possível você vir a um culto só por vir. Não, você veio porque está com saudade. Você veio porque o Espírito Santo visitou seu coração e disse: é hoje. Você veio porque as cordas do amor de Deus te amarrou. Você veio porque o céu tem algo com você, e Deus é insistente. Deixa eu orar contigo. Deixa. Então, se você esta noite está afastado do caminho do Senhor, ou está visitando essa reunião de culto de 28 anos da Assembleia de Deus, e é amigo do Evangelho, gosta de ir à igreja, mas até hoje não tomou uma decisão, mas o Espírito de Deus está lhe queimando por dentro com uma santa inquietação, lhe promovendo oportunidade, e Ele quer te alcançar. Deixa eu orar contigo. Se você deseja receber esta oração, sem constrangimento ou sem vergonha, levante a sua mão assim, ó. Pastor, eu estou afastado, eu quero receber esta oração. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida a Cristo e eu quero receber esta oração. Eu gostaria que a graça de Deus me envolvesse, que o perdão de Deus me atingisse. Eu quero ser contabilizado com aqueles que vão subir quando a igreja for arrebatada.
Alguém essa noite afastado que deseja reconciliar com Cristo, ou alguém não crente que deseja entregar sua vida a Jesus? Não há, todos são crentes. Meu Deus. Então, aproveitando que todos são crentes, vamos exercitar o texto de Paulo a Timóteo. Fortalecei-vos na graça que há em Cristo Jesus. Segura na mão desse crente que está do seu lado, tu vai orar com ele. Tu vai orar com ele dizendo: Deus, não deixa teu filho se perder, nem retroceder, nem ser amarrado, nem ser levado. Guarda ele nesses dias ruins, guarda o coração dele, guarda a vida dele, quebra o laço, desfaz as arapucas do diabo, completa a obra de dentro para fora, transformando o seu interior de graça em graça e de glória em glória até aquele dia. Completa esta boa obra, Senhor, arrancando hoje as arestas. Você pode orar com ele, orar com ele, orar com ela. Então abre a sua boca e ore, dizendo: Deus, que a tua graça fortaleça, que a tua graça revigore, que a tua graça traga limpeza, santificação, purificação, que a tua graça traga transformação, renovação, que a tua graça traga poder sobre a vida dele, para continuar de pé e exercendo o ministério que o Senhor deu. Alabarachanda, rebarai o céu, alevor de laburuxia, obus deido como horuxia que é fossial. Aleculebandoruxia camarazawa, demaua canda rebaua de camanauácia rebaraios. Oh, aleluia, oh, aleluia. Fortaleça-te na graça que há em Cristo Jesus. 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 Mais e mais no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas